Olá a todos, eu sou a Sara e esta é a nossa aula de hoje. Hoje vamos fazer a bolsinha redonda, portanto este molde está disponível no Drive do Clube de Artes das Criativas ou então mediante a aquisição da estampa. Neste caso eu usei aqui uma estampa impressa em napa. Originalmente esta peça tem alça de mão, mas eu hoje vou fazer com alça transversal. Eu achei que ela tinha o tamanho ideal para aquelas pequenas saídas, portanto achei super prático fazer aqui uma alça transversal amovível. Portanto, pode ser usada também na mão e até se quiserem fazer também a alça de mão, também pode encaixar na mesma meia argola para a transportar. Para além de ter um tamanho para as pequenas saídas, também com outra estampa, tem um tamanho bastante bom para aquelas malinhas de criança. Portanto, aqui com a alcinha, eu acho que é uma ótima opção também. Como podem ver, nesta peça eu não usei vivo, mas também podem usar que fica muito bem. Portanto, agora que já vos apresentei a peça, vamos para os materiais e medidas. Nossa peça vamos precisar da estampa. A estampa é composta pelo corpo e pelo canal do zíper. Originalmente ela vem também com a alcinha de mão, mas eu aqui não vou usar porque eu vou fazer a alça a tiracolo. Vamos precisar do forro para o corpo, portanto o forro é maior aqui que a parte do corpo, que é para haver folga mesmo, para ser mais fácil. E aqui duas tirinhas para o canal do zíper. Eu nesta peça não vou usar estrutura, mas se quiserem podem colocar um pouquinho de TNT para ficar mais rígida. Eu vou fazer uma alça final com a largura de 1,5 cm, portanto eu vou precisar de uma tira de 6 cm por 1,40 m para fazer a alça. Vou precisar do regulador compatível, assim como os dois mosquetões. Vou precisar também de duas meias argolas, eu escolhi aqui umas mais pequeninas porque a peça não é muito grande, para depois colocar os mosquetões nelas. Vou precisar aqui de dois retângulozinhos de napa para fazer os tirantes para as meias argolas. Vamos precisar do zíper, que tem o comprimento um pouquinho maior do que o comprimento do canal do zíper. Eu vou utilizar dois cursores. Vou precisar também de viés para acabamento. Podem usar viés de boneon, viés de tecido, portanto podem fazer o viés com o próprio tecido, mas eu aqui, como estou a usar um cetim, eu prefiro usar aqui o viés pronto. Vou precisar, por último, da etiqueta. Agora que temos todo o material, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar os tirantes aqui nas meias argolas e vou posicionar. Eu vou medir mais ou menos daqui em linha reta para cima, 10 cm, e vou colocar aqui a meia argola. Aqui somente uma costurinha de borda. Agora vamos repetir neste lado daqui, portanto viramos e vamos repetir neste lado, portanto aqui. Vai ficar em X, portanto vai ficar uma aqui e outra aqui para ter um equilíbrio. Agora podemos cortar aqui um pouquinho do excesso. Portanto, fica uma aqui e outra aqui, quando virarmos, assim. Uma de cada lado, aqui em lados diferentes. Agora reservamos esta parte um pouquinho e vamos tratar do canal do zíper. Aqui podem fazer por partes, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Se forem fazer por partes, cosem direito do canal com direito do zíper. Passam uma costurinha na bordinha a todo o comprimento e depois aqui direito do forro com a parte de trás do zíper, portanto vai ficar direito do exterior com direito do forro e passam a vossa margem de costura normal. Eu vou fazer aqui tudo ao mesmo tempo, mas se não quiserem fazem assim por partes. Deixam uma folguinha aqui no topo e vamos cozer. Processo no início e no fim, sempre. Aqui tensionar um pouquinho o zíper, para não ficar ondulado. Agora viramos. Aqui esticamos bem o forro e vamos rebater a todo o comprimento. Sempre muito importante aqui puxar bem o forro, que é para depois o cursor conseguir passar livremente, portanto não passar sobre o forro, portanto não vai rasgar.
Agora é só repetir do outro lado. Já está, agora vamos colocar os cursores. Então, para colocar o cursor, vamos abrir aqui o zíper um bocadinho e cortar um pouco da cremalheira. Por isso é que deixamos sempre um pouquinho o zíper mais comprido que o canal, para ser mais fácil aqui a colocação. Portanto, encaixamos aqui primeiro neste lado e depois neste. Agora, como tem o mesmo comprimento, é só puxar. Eu, como vou colocar dois, vou puxar este até ao outro lado. E aqui vamos repetir o processo. Portanto, abrimos o zíper, cortamos um pouquinho da cremalheira e vamos encaixar o segundo cursor. Encaixamos assim o segundo cursor. Eu gosto de chegar o primeiro até ao segundo, que é para não ficar com aquela abertura entre eles. Portanto, está encostadinho. E agora puxamos os dois. Fica perfeitinho aqui entre os dois. Agora, para ser mais fácil cozer ali no corpo, vamos passar uma costurinha paralela aqui ao pesponto, de um lado e do outro, para prender o forro no exterior. Esta costurinha é de borda, portanto é mesmo na beirinha, que é para depois não se ver. Podem passar aqui também, se quiserem. Passar aqui também uma costurinha aqui na parte mais curta. Agora vamos só cortar os excessos. Portanto, agora vou só cortar e depois vamos cozer no corpo. Eu cortei já um pouco do excesso do zíper, mas depois vou cortar o restante quando tiver aqui cozido. Portanto, vamos aqui medir o centro, vamos medir aqui o meio e vamos posicionar o meio do zíper com este meio marcado. E vou passar primeiro aqui uma costurinha de borda. Como sempre, retrocesso no início e no fim. E vamos repetir deste lado. Vamos colocar direito do forro para cima e vamos sobrepor o direito da estampa com o direito do forro, assim. E vamos cozer aqui direito com direito nesta parte aqui. Portanto, fizemos a costura de borda, agora vamos fazer a nossa costura normal deste lado e deste. Se quiserem, podem colocar umas molinhas aqui no forro para ajudar a prender e a estabilizar no sítio certo. Eu gosto de medir aqui o meio do forro, portanto acabo por centralizar e vou repetir o processo anterior. Agora vou derreter aqui um pouquinho a cremalheira do zíper. Eu gosto de fazer depois de cozer, de um lado e do outro. Assim dá mais resistência, portanto não vai esfiar com o tempo. Agora vamos desvirar, portanto vamos aqui colocar os direitos para fora. Assim, portanto aqui esta costura vai ficar embutida. Se quiserem agora passamos aqui, podem passar aqui um pesponto de cada um dos lados. Já está, agora vou passar aqui o canal para cima, para ser mais fácil. Agora vamos passar aqui uma costurinha de borda a toda a volta para prender o exterior no forro. Agora é só recortar o excesso a toda a volta novamente. Agora basta só colocar as molinhas e unir o canal aqui à parte frontal e traseira. Na parte da união, como podem ver, sobrou um pouquinho. Aqui podem fazer de várias formas. Uma das formas é esta que eu vou fazer. Portanto, vou alinhar pelo fim do canal e vai sobrar aqui a mesma distância que sobrou quando fizemos a união. Mas se preferirem, podem cortar aqui este excesso e depois podem cozer. Portanto, é indiferente estar aqui ou não estar, depois vamos cortar no final também, é como vos der mais jeito. Portanto, agora vamos cozer a toda a volta.
aqui mais devagarinho, porque é uma curva. Aqui e cortarmos. Isto aqui vem um pouquinho da margem de costura. Para algumas pessoas provavelmente é capaz de nem haver este dente. Agora é só vir com o viés e passar o acabamento. Pronto, esta parte já está. Agora vou só repetir com este lado e já vos mostro o resultado final. E agora é só desvirar. Prontinha a nossa bolsa redonda. Ela agora é capaz de estar um pouquinho ainda machucada, portanto acabadinha de fazer. Mas podem encher com alguma coisa e passar o secador que ela depois desamassa toda. Para complementar, fiz então a alça em napa. Vou deixar aqui o link e também na descrição a aula de como eu faço as minhas alças em sintético. Portanto, agora temos aqui a meia argola de um lado e do outro. Portanto, como tem os mosquetões, é amovível. E fica prontinha. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, façam like, compartilhem e subscrevam o canal. Muito obrigada por assistirem e até à próxima!